quais ações escolher para montar a minha carteira e ter a melhor relação risco-retorno. Bom, já deixa seu like, se inscreve no canal e respira fundo para a gente tirar essa dúvida. Hoje, com a grande quantidade de informação e variedade de papéis, além das excelentes recomendações dos analistas, fica a seguinte pergunta: quais papéis eu devo escolher para compor a minha carteira? Se eu montar uma carteira com Suzano e Taísa, eu teria uma relação tão boa quanto se eu tivesse Itaú e Bradesco, por exemplo? Bom, e se eu misturasse essas duas carteiras, se eu tivesse Itaú e Taísa, qual seria o peso ideal de cada ativo dentro da minha carteira? Bom, primeiro vale ressaltar que vamos conversar sobre estratégia de carteira de renda variável, que não deve ser a sua única estratégia de investimento, né? Que seria algo bem mais abrangente. Então, não coloque todos os ovos na mesma cesta, que por sinal é a base do nosso aprendizado aqui de hoje. Antes, um recadinho de investidor para investidor de 30 segundinhos. É legal e importante investir na renda variável, mas pense também na sua reserva de emergência com ativo de boa liquidez e baixo risco, e também foque lá na frente para sua aposentadoria, tá? Então vamos buscar não apenas a valorização dos ativos, como vamos ver nesse vídeo, mas também garantir uma renda lá no futuro, que seria, por exemplo, com fundos imobiliários e empresas boas pagadoras de dividendos. Lembrando que nessa hora os juros compostos podem fazer mágica, então reaplicar os rendimentos provenientes dos ativos que você tem pode fazer você alcançar a sua tão sonhada aposentadoria mais cedo. Dito isso, como você é investidor devidamente informado, vamos ao assunto principal do vídeo. Como eu, investidor iniciante ou até mesmo investidor mais experiente, que não apliquei uma gestão de risco adequada na minha carteira, consigo uma melhor relação risco-retorno, ou seja, reduzir meu risco e otimizar o meu retorno. Bom, vamos trabalhar com estatística e estudos validados no mercado, analisando o comportamento passado com uma composição de ativos para estimar o retorno futuro. Heitor, mas performance passada não é garantia de performance futura. Mas é claro que não, meu jovem padawan. Se garantisse, não se chamaria renda variável, não é mesmo? De cara, precisamos entender 4 conceitos básicos para iniciarmos. Foco no conceito, porque aqui ninguém precisa ser expert em estatística, tá bom? Conceito número 1. Retorno esperado, que nada mais é do que o retorno médio do ativo ao longo do tempo. Conceito 2. Risco. O risco ele é calculado através do desvio padrão do ativo, uma espécie de dispersão, de variação em torno da média. Conceito número 3. Relação risco-retorno. Essa é fácil, é a relação entre o risco e o retorno, mais conhecido também como coeficiente de variação. E finalmente, o conceito 4, a correlação. Como o próprio nome sugere, seria a relação entre os ativos escolhidos. Agora, vamos abrir uma planilha que está aqui na descrição para colocarmos tudo isso na prática, ok? Quê? Ainda não baixou a planilha? Bom, dá um pause aqui no vídeo e clica no link aqui na descrição que eu vou te esperar, tá bom? Foi? Baixou? Então bora para a planilha. Bom, com a planilha aberta, agora a gente vai colocar alguns conceitos em prática aqui para a gente focar bem e entender como é que funciona a dinâmica aqui da otimização da carteira, tá? Peguei uma ação qualquer, um ativo qualquer, XPTO, inventei aqui as variações em 10 meses. E vamos lá, vamos tirar agora as informações dessa tabelinha. O retorno esperado é a média. Ok. Então a gente tem 1,74 de retorno esperado. O desvio padrão, que é o risco, né, seria igual a 10 VPAD A, que é o desvio padrão da amostra, tá? Então o nosso risco é de 3,24% e a nossa relação risco-retorno é o risco dividido pelo retorno. Deu 1,87, que conforme vão pegando experiência, vocês vão ver que esse é um número até um pouquinho elevado, não está numa relação muito boa não. Aqui a gente já consegue tirar uma outra informação, que é o resultado do cenário, de 3 cenários. O cenário otimista, o cenário normal e o cenário pessimista, tá? No cenário pessimista, a gente vai pegar a média e vai subtrair do desvio padrão. E no cenário otimista, a gente vai pegar a média e vai somar o desvio padrão. Agora vamos colocar aqui, fazer a conta com valor financeiro, né? Vamos botar que a gente tem um capital investido de R$10.000,
ok? Num cenário pessimista, a gente vai ter esses 10 mil reais vezes 1 mais o nosso retorno esperado no cenário pessimista. Nosso retorno esperado, né, o normal, seria o capital investido vezes 1 mais a nossa média. E no cenário otimista, nós vamos ter o capital investido vezes 1 mais o nosso retorno esperado no cenário otimista. Então isso aqui é para a gente demonstrar os nossos conceitos básicos e agora vamos para a segunda planilha. Bom, aqui agora na planilha com a carteira simples, um ativo livre de risco, né? Depois a gente vai ver a carteira com ativos de renda variável, mas isso aqui é bom para a gente fixar alguns conceitos. Nós primeiro temos que pegar a série histórica de Magazine Luiza. Bom, como é que a gente vai pegar essa série histórica de Magazine Luiza? A gente entra aqui no site, acho que vocês devem conhecer esse site, investing.com, e botamos aqui o ticker da Magazine Luiza, Magalu 3. Que ele aparece aqui, a gente já entra nele. Aqui embaixo, a gente rola a página para baixo, clica em dados históricos, tá vendo? Você espera a página carregar direito. Foi. E aqui a gente seleciona um período. Eu vou colocar um período de 2 anos, que eu acho que é uma população boa aqui para a gente fazer os nossos cálculos. Vou botar desde o início de 2018 até 31/12 de 2019, antes dessa volatilidade toda da crise do coronavírus. Pegando aqui, né, a gente está aqui com os dados, vamos baixar esses dados. Abrindo a planilha, a planilha vai vir dessa forma, com separadores por vírgula. Não se assuste, é mole, a gente seleciona aqui a planilha, a coluna A, vemos aqui em dados, texto para colunas, delimitador por vírgula, concluir, ok? Vamos tirar essas outras aqui, não precisa, mas é para a gente aprender como é que é feito mesmo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou substituir o ponto por barra, tá? Para a gente deixar isso aqui como formato de data. Vocês vão entender o porquê. Aqui a gente adiciona filtro e botar do mais antigo para o mais novo, só para ficar bonitinho, ok? Seleciona tudo isso, todas as informações, volta aqui para a nossa planilha e cola essas informações aqui. Como é que a gente vai saber o retorno? O retorno é muito fácil, é igual a 1 dividido pelo anterior, menos 1. Pois é, até mas vamos lá, isso aqui deu menos 1,22, né? Para fins estatísticos, aí não vem ao caso, a gente vai usar o logaritmo natural. Vocês vão ver que o valor vai dar bem próximo. É igual a ln do logaritmo natural aqui no Excel, de 1 dividido pelo outro. Ok? Deu menos 1,23, é pequeno, eu sei, mas vamos deixar aqui assim. E na renda fixa, vamos botar uma variação diária da renda fixa de 0,03%. É uma renda fixa, né? Então vai variar sempre igual. Ok? Agora a gente vem aqui para o nosso primeiro quadrinho de informação. Bom, o retorno esperado a gente já sabe, como a gente viu, é muito fácil. É o valor da média histórica, certo? Então a gente vem aqui, é igual a média de Magazine Luiza. E quanto vocês acham que é o retorno esperado da renda fixa? Fácil essa, hein? Questão de prova? Não, muito fácil. É o 0,03, né? Se ela não tem variação, o retorno esperado dela vai ser sempre igual, é fixo. E o risco? Risco de Magazine Luiza, a gente lembra que é o quê? O risco é o desvio padrão. Então, 10 VPAD. Aqui a gente vai usar o da população, né? Porque a gente já tem uma quantidade boa de série histórica aqui. 10 VPAD. E o risco da renda fixa. Quanto que é o risco da renda fixa? Pode ser mais fácil ainda, né? Opa, é 0. A renda fixa não tem risco, sempre vai te dar esse retorno, então o desvio padrão dele é 0, ok? A correlação aqui vai dar 0, mas eu vou botar porque vocês são curiosos. Então a correlação da matriz de Magazine Luiza pela matriz da renda fixa.
errado aqui. Não foi ponto e vírgula, você errado. Aqui pela matriz da renda fixa, que deu 0. Ok, gente, vamos lá. Agora a gente vai ter que ver o risco da carteira e o retorno da carteira e o risco da carteira, né? Bom, a fórmula do retorno da carteira é um pouquinho diferente. Eu vou abrir aqui a apostila. Deixa eu abrir aqui a apostila e vamos lá para a parte da carteira aqui. Retorno esperado da carteira. Retorno da carteira é igual ao peso do ativo A vezes o retorno do ativo A, mais o peso do ativo B vezes o retorno do ativo B. Muito simples, não é mesmo? Então a gente vem aqui. Retorno da carteira é igual ao peso do ativo A vezes o retorno do ativo A, e a gente bloqueia essa célula, mais peso do ativo B vezes o retorno do ativo B, e a gente vai bloquear a célula também. Quanto vocês acham que vai dar isso aqui? Vai dar 0,03, né? Por que vai dar 0,03? Porque a gente tem uma carteira composta de 100% de renda fixa e 0% de Magazine Luiza. Agora a gente joga aqui para baixo. E a última, para a gente tirar a prova, é o que? É o valor do retorno de Magazine Luiza, porque é uma carteira com 100% de Magazine Luiza e 0% de renda fixa. E aqui a gente tem esses retornos aqui, tá? E agora vamos ver o risco da carteira. Então, o risco da carteira, ele tem uma fórmula um pouquinho mais extensa. Vamos voltar aqui para a apostila. Risco da carteira, desvio padrão ao quadrado, a variância, né, que ela é igual ao peso do ativo A vezes o risco do ativo A, mais o peso do ativo B, vezes o risco do ativo B, mais 2 vezes o ativo A, o peso do ativo A, vezes o peso do ativo B, vezes o risco do ativo A, vezes o risco do ativo B, vezes a correlação entre os ativos A e B. Parece um pouco complexo, mas não é não. Vocês vão ver aqui. A gente vai pegar agora para fazer essa fórmula. Bom, conforme a gente viu ali na fórmula, ele é a variância de padrão ao quadrado. Então a gente vai ter que tirar a raiz dos quadrados, certo? Vamos lá. É igual a raiz de, abre parênteses de novo, peso do ativo A ao quadrado vezes o risco do ativo A, a gente bloqueia essa célula, ao quadrado, mais o peso do ativo B ao quadrado, vezes o risco do ativo B, e a gente bloqueia ele também, ao quadrado, mais 2 vezes o peso do ativo A, vezes o peso do ativo B, vezes o risco do ativo A, bloqueia, vezes o risco do ativo B, bloqueia, opa, apertei errado, F4, cadê meu F4, bloqueia, vezes a correlação entre os ativos é 0, bloqueia, ok? Aqui a gente vai ter então, faltou ali fechar um parênteses, mas foi, 0. Por que o risco da carteira aqui é 0? Porque ele é 100% de renda fixa, então ele é igual ao risco da minha renda fixa. A gente já bloqueou todas as células, desce. Qual que é o risco dessa minha última carteira? 2,783, que é igual ao risco de Magazine Luiza, porque eu tenho 100% de Magazine Luiza e 0% de renda fixa. Ok? Entendemos essa primeira parte aqui, agora a gente vai para a planilha da carteira simples com ativos de renda variável, tá bom? Vamos lá. Aqui na carteira simples, para a gente ver dois ativos, eu escolhi dois ativos aleatórios, eu escolhi Vale e Localiza. Então, para a gente pegar a série histórica aqui, eu vou acelerar o vídeo, porque vocês já viram como é que faz. E aqui também já estão com as formulinhas para a gente conseguir enxergar mais fácil e otimizar também a nossa planilha, tá? Então, eu vou acelerar o vídeo aqui para pegar essas séries históricas. Bom, agora com as informações plotadas aqui, a gente pode fazer o que a gente já sabe fazer de cabeça. Média de Vale, retorno médio de Vale, retorno médio de Localiza, o risco de Vale,
o risco de localiza e agora achar a correlação entre esses dois ativos, que é diferente do outro, que tem um ativo livre de risco. Aqui a gente não vai ter uma correlação igual a zero. Então, vamos só arredondar, que às vezes o Excel, a função é correlação correl do ativo da matriz de vale pela matriz de localiza, certo? E aí agora, como a gente está arredondando, a gente vai arredondar para 4, fechar, e a gente tem uma correlação de 0,2015, é uma correlação acima de zero. A gente pode ter uma correlação abaixo, que seria uma correlação inversa, que a gente chama, né, abaixo de zero. Então a gente tem uma correlação baixa até entre vale e rente, tá? E localiza. Com essas informações aqui, a gente já até tem aqui preenchido, lembra que eu falei que eu já tinha deixado preenchido? Então eu já tenho, vamos só confirmar aqui essa primeira linha. 100% de vale, o retorno da carteira é 0,06, que é igual ao da vale, ok, o risco 2,36, ok. E aqui na última, 100% de localiza, 0,15 de retorno, ok, 2,22, ok. Bom, agora vamos plotar essas informações aqui num gráfico, para a gente ver como é que vai ser a distribuição desses ativos na carteira, né? Lembrando que pode ser qualquer ativo que você escolher. Você não quer comprar Vale e Localiza, você vai lá, eu quero comprar Itaú e Gol. Então tá bom, você vai lá, pega a série histórica de Itaú e Gol, vê como é que é a relação. Ou então, eu tenho na carteira Petrobras e Lojas Renner. Será que eu tenho uma distribuição boa? Não tem problema, você vem aqui, joga aqui também, você consegue ver até da sua carteira como é que ela está distribuída, tá? Então vamos agora inserir o gráfico. Vou escolher esse gráfico de dispersão aqui, tá? Linhas suaves. Vou deixar ele aqui no cantinho. Vamos selecionar os dados. Aqui o nome da série, vou deixar qualquer nome da série aqui. O eixo X é o risco. O eixo Y é o retorno. E a gente dá um OK. Tá? Vamos editar aqui o gráfico para ele ficar mais bonitinho. Então, vou acelerar aqui, porque isso aqui é só edição de gráficos, todo mundo sabe fazer, né? Bom, agora com o gráfico um pouquinho menor a gente consegue ter uma visão melhor. A gente tem aqui então uma curva. Se a gente tem uma curva com a relação risco-retorno, então o que a gente tem que buscar? Quanto mais para a esquerda, melhor, certo? Que eu estou com o meu risco diminuindo, e quanto mais para cima, melhor, porque o meu retorno vai aumentar. Então a gente tem aqui na série esse ponto aqui, que é um ponto com risco reduzido e também um retorno um pouquinho mais elevado, né? Então a gente tem aqui, qual que é essa série? É de 1,93 e 0,13, é essa aqui. Então a nossa proporção de carteira ideal para ter uma melhor relação risco-retorno de Vale e Localiza é tendo 20% de Vale e 80% de Localiza. Percebe aqui que se eu tivesse, por exemplo, 100% de Vale, eu teria aqui então um retorno esperado de 0,06, certo? Retorno bem baixo, com um risco de 2,36, então um risco bastante alto. Se eu botar ele aqui para o que a gente botou, com 20% de vale ao invés de 100%, o meu risco ele vai descer para 1,93, ou seja, o risco já está bem menor, e o meu retorno vai subir, né, para 0,13, ele vai sair ali do que a gente tinha visto, 0,06 para 0,13, vai mais que dobrar. Então, aqui que a gente consegue ver essa otimização. Tá certo, gente? Mas não tem como ver isso para N ativos? Tem como ver isso para diversos outros ativos, para 5, 10 ativos, 8 ativos.
mas aí a gente vai ter que trabalhar com matrizes, os cálculos vão ser entre os valores das matrizes, é algo que vai demandar muito mais tempo e aí esse vídeo ficaria com mais de hora. Então, se você gostou ou quer saber como é que faz esse cálculo para N ativos, deixa aqui nos comentários que quem sabe a gente não grava um vídeo também para saber como é que faz essas informações. Eu libero também uma planilha para você fazer o cálculo com mais de 2 ativos. Se tiver 5 ativos, se você quiser montar uma carteira com 10 ativos, ou a sua carteira tiver 6 ativos, se você quiser ver como é que ela está balanceada. Bom, enfim, a gente consegue otimizar isso com o solver aqui do Excel também. Então a gente bota alguns critérios, que é o coeficiente de variação, né, que é a relação risco-retorno da carteira. A gente bota para o Excel calcular o menor nível possível no coeficiente de variação, alterando apenas o peso dos papéis. Então o Excel vai ficar testando para ver qual é o peso ideal de cada papel para a gente atingir o menor nível, o menor valor do coeficiente de variação e ter uma carteira 100% otimizada. Mas como vocês podem ter percebido, é um processo um pouquinho mais demorado, um pouquinho mais cauteloso, a gente tem que prestar atenção em alguns outros detalhes, alguns outros conceitos, mas deixa aí seus comentários se vocês quiserem ver um vídeo também da otimização de carteira para N ativos, ok? Deixa seu like aí, compartilhe o vídeo e até o próximo. Valeu!